O ano agora é 1993, né? O, o ano em que a Sapucaí tremeu com o ITA, né? Para muitos, o último grande ano em que houve essa simbiose, essa troca de energias entre uma escola e o público impulsionou e realmente fez com que a empolgação das arquibancadas levasse a escola a conquistar um título, né? Então, assim, foi de 93 para cá, possivelmente não vamos ter, não vamos ainda ter alguns outros encontros, mas não vamos ter mais essa identidade do público com o samba, com um desfile, com uma escola, como foi em 93 com o Salgueiro. O ano de 93, né, um ano que, ao meu ver, pela empolgação que viemos em 92, 91, 90, é um ano que, mesmo com o ITA, mesmo com alguns sambas muito bons, já é um ano que começa a entrar num processo de mesmice do carnaval, precisando de algo que vai chegar alguns anos depois para melhoria do espetáculo, né? E isso se dá até mesmo por conta da questão das escolas que vão ter um triunfo nesse período, não só de 93, mas aí praticamente do final da década de 90 toda, que são escolas, né? O Salgueiro teve uma empatia muito grande com o público, mas as escolas vindouras não vão ter tanta empatia assim, os desfiles vão ser um pouco mais gélidos, né? E muito por conta também do tecnicismo que a Imperatriz imprimiu nos seus desfiles e que muitas escolas começaram a correr atrás para começar a ganhar título, mas a verdade é que se perdeu um pouco da empolgação. O Salgueiro conseguiu ainda em 93 dar essa resposta, mas a gente já via ali, né, um anúncio de que os desfiles iriam ficar cada vez mais para jurado ver e pouco se importava assim com a empolgação. O que vai ditar esses desfiles aí nesses anos que vão vir é a regra do tecnicamente correto, né? Outra coisa que chama a atenção em 93 é a ausência do Joãozinho 30, que teoricamente teria se aposentado, né, deixando a Beija-Flor. E óbvio que, como era uma coisa que sempre se esperava, ano após ano, a falta do Joãozinho 30 ali na Sapucaí foi algo que deixou um vazio, uma lacuna, um buraco. Quem é amante do carnaval, quem gostava, principalmente da forma como o Joãozinho 30 conduzia seus carnavais, se sentiu meio órfão ali em 93, quando percebeu que realmente o Joãozinho não estaria no desfile das grandes, né? Mas a gente teve muita coisa boa, muita coisa interessante, muito samba bom em 93, né? Finalmente a Liesa conseguiu agrupar 14 escolas, né, como ela sempre quis, tentando assim acabar de vez com aquele problema que ela dizia que poderia acontecer, que era a questão do desfile sob a luz do dia. Eu até hoje não entendo muito por que existe essa resistência com relação a esse horário. Haja visto que muitos dos carnavais que marcaram época e levantaram o caneco aqui na Sapucaí aconteceram sob a luz do sol. Então não consigo ainda entender o motivo disso. Eu acho que a luz do sol ela dá um aspecto todo diferente ao sentido do carnaval e quebra aquele ritmo noturno que as outras 5, 6, 7, 6 escolas do dia, da noite, no caso, se apresentaram. Você vem num ambiente totalmente diferenciado, com o sol ali acordando você, fazendo com que você se sinta um privilegiado. E as escolas que sabem tirar proveito disso, como Mangueira, a Beija-Flor, que sabe fazer isso divinamente, a própria Mocidade, as escolas que sabem tirar proveito dessa situação sempre se deram muito bem. Mas, enfim, em 93 não tivemos a luz do sol brindando os desfiles da Sapucaí. 7 escolas um dia, 7 escolas no outro, e quem abre o desfile é a Ônibus da Ponte, falando sobre as máscaras, né? Eu, particularmente, gosto muito do samba da Ônibus da Ponte de 93. Eu acho um samba bom,
né, de um bom nível, dentro de um ano que a safra foi muito boa. Esse era um dos sambas que estava na parte de cima dos sambas bons, né, ali. Porém, a fonte não deu muita sorte com o seu desfile. Por quê? A Hever Alieva pedia que em 93 diminuíssem ainda mais a quantidade de alegorias, né? Que eram 15 e baixaram para 12, o mínimo de 9 e o máximo de 12. A ponte entrou com 9 alegorias, porém essas 9, 3 quebraram. Então ela já teve problemas sérios com o regulamento, porque ela entrou com um número abaixo do mínimo permitido, né? E sem falar que teve chuva e muita fantasia despencando. A gente via ali literalmente a falta de qualidade no acabamento de alegorias e fantasias que iam se desfazendo com o passar da escola pela Sapucaí. Muito por causa da chuva, é claro, mas enfim. Eu já vi muita escola também na chuva fazer desfile de arrastar o quarteirão. Então, a questão era mesmo da qualidade, até por ser uma escola, né, que tem tem um poder aquisitivo menor do que as outras, tem uma força financeira menor do que as outras, a gente também sabe das dificuldades que a ponte teve. A Vila, né, vinha como a segunda escola do mundo, com o intuito de apagar o péssimo desfile que a Vila tinha feito em 92, onde quase foi rebaixada, né? E aí, vamos fazer o que o Carnaval pede e que tem de melhor. Primeiro, um enredo que chame a atenção. Então, um enredo de características africanas sobre, né, de Balá, o templo da criação, né, falando sobre a criação, segundo as lendas africanas, né, e onde se depositava o futuro do universo nas mãos das crianças, né? Então, um tema muito interessante, que para muitos era o melhor tema do ano, né? E o samba também muito bom, um samba primoroso, com cara de Isabel para apagar de vez aquele samba péssimo e aquele desfile horrível de 92. Em termos de desfile também, a, a Vila deu um show. O Oswaldo Jardim, trazendo aquele contexto do material espuma para Sapucaí como algo muito ainda novo na utilização, chamou muita atenção nas cores, nos formatos. O carro da criação do homem a partir do barro é lindíssimo, né? Pena que a Vila também sofreu com a questão da chuva. E olha, tem uma diferença muito grande em escola que pega chuva em movimento e escola que pega chuva na concentração. Se vocês me perguntarem, para mim, no meu entendimento, pegar chuva na concentração é muito pior do que quando você já está na Sapucaí desfilando e a chuva começa a cair. Porque a luz já está quente, você já está no embalo do desfile e a chuva pode ser até utilizada como um combustível a mais para você deslanchar. Agora, você parado, tenso, esperando a sirene tocar para entrar e de repente a água começa a cair em cima de você, é muito complicado. Né? As fantasias começam a ficar pesadas. Depende muito da autoestima, depende muito da autoconfiança, mas muitas pessoas já se sentem afetadas, isso já causa um desequilíbrio emocional, né? E a gente sentiu que a Vila, né, quem assiste isso pode ver, tem muita gente sorrindo, mas também tem muita gente chorando, emocionada. E passa pela minha cabeça que essa questão dessa concentração chuvosa da Vila também mexeu com os sentimentos, mexeu com os nervos do torcedor, do componente da Vila Isabel. Um belo desfile, teve um problema no carro lá também, o carro tiveram que tirar um destaque às pressas. Então, teve alguns problemas que, infelizmente, iriam vir escolas com muita força, muito certinhas, e esses problemas comprometeram demais o julgamento da Vila Isabel, e a gente torcia para que a Vila tivesse uma boa posição, mas ficava temeroso pelo que tinha acontecido, né? A ilha, né? Finalmente a ilha também veio com cara de ilha depois de uns 3 ou 4 anos, só em 89 eu me lembro a ilha tão bem. Eu gostei muito desse filme do Didi, mas ficou numa posição muito ruim. E a ilha falou sobre a história dos circos, né? De tudo quanto era tipo de circo.
né, os circos romanos, o circo que a gente conhece como, né, o circo convencional, até chegar no próprio circo da Fórmula 1 que se arma semana após semana em cada local. Né? Eu acho muito interessante, o desfile teve altos e baixos, né, em questão estética, mas teve aspectos muito interessantes, principalmente com relação à bateria, que para mim foi a melhor do ano. Né? Mestre Paulão deu um show, abusando das paradinhas. Também era um momento, 93, foi um dos momentos que marcaram assim, o começo da audácia, da ousadia das paradinhas em baterias. Então nós vamos ver também uma crescente. Claro que vai chegar um momento que parece que extrapolou, que tem paradinha até desnecessária. Mas é ali em 93 que começa, que surge essa ousadia dos grandes mestres de bateria em fazer paradinhas que desafiam a lei do samba, mas que são muito gostosas de ouvir. Então nós vamos passar aí até 2003, 2002 com muita história de bateria, de paradinha de bateria. Né? E o samba da ilha também era muito interessante. Tinha uma coisa que era muito legal, dizer assim, né, falando sobre o circo da Fórmula 1, dizer, né, mostrando na telinha com a emoção que o domador, quando entra em cena, esse Senna era o Senna de Ayrton Senna. Não dá mole para o Leão, pois em 92, 93, o grande rival do Ayrton Senna era o Nigel Mansell, né, que era considerado o Leão das pistas. Então, assim, sacadas muito interessantes. A ilha fez um belo desfile também. Depois da ilha veio a Viradouro, e a Viradouro veio com aquela de novo, uma escola muito aguardada, porque foram 2 anos muito interessantes de Viradouro. O ano que ela chegou, com a DSI, e o ano que ela vinha para ganhar um título, praticamente, de 92, e que aconteceu toda aquela situação. Então, como era que ia se reestruturar, se recompor, se reerguer a Viradouro? E se reergueu muito bem. Continuou com o Max Lopes, um dos melhores da atualidade, naquele período ali, da década de 90. Uma estética muito boa, um samba muito interessante, não era dos melhores, mas era um samba muito interessante. Agora, a escola parece que medrou, né? O que aconteceu, a história do fogo lá, aí da questão do tempo, e a escola muito empolgada, a escola deu uma medrada e o ritmo era passar a 100 por hora, a escola passou numa evolução muito diferente do que as outras escolas até então tinham passado, com um samba, com cadência, a escola passou quase que marchando, e isso tornou o desfile, inclusive, um pouco frio, porque eles ficaram meio avessos à questão do público. Né? E foi isso, a Viradouro passou muito certa, mas com uma tecnicidade muito presente no desfile, faltou um pouco de vulnerabilidade, faltou um pouco de humanismo ali, faltou um pouco de uma coisa mais com cara de gente, de mão, de ser humano. Né? Passou muito robótico. Mocidade. Né? O bicho-papão, do começo da década ali, né? Todo mundo esperava, todo mundo aguardava, o que era que ia vir de interessante, qual era o neon que ia ser utilizado em qual carro ia ser utilizado, qual era o high-tech que ia ser visto. E a mocidade vai falar dos jogos, um tema muito bem construído, todos os tipos de jogos, a começar com a comissão de frente muito interessante. Aliás, as comissões de frente desse período da mocidade são sempre muito interessantes. Né? Os escafandristas, essa da NBA foi muito bem bolada. Então, assim, foi um desfile primoroso, um desfile tecnicamente correto, abaixo da empolgação de 92, 91 e 90, porém tão certo e tão bem feito quanto os demais. Né? O samba não me agrada muito, eu achei que é um dos mais fracos da safra de 93, mas a gente tem que chamar a atenção mesmo para aquele carro do menino do videogame, dos jogos eletrônicos, que foi uma revolução para a época, aqueles televisores, né, nos olhos e o som de videogame sendo emitido pela Sapucaí. Então, assim, a ousadia futurística do Renato Lage encantando mais uma vez. Né? Então, a mocidade, até então, a melhor da noite, um desfile muito bem feito, muito bem construído, sem erros,
né, com uma bateria muito potente, muito correta, e a Mocidade era candidata a título novamente. Né, Portela, se a Mocidade foi a grande confirmação positiva da noite, a Portela foi a grande confirmação negativa. Trazer o carnavalesco campeão do ano de 92 não surtiu efeito porque o enredo foi mal desenvolvido, né? O aspecto do enredo em si foi estranho. O samba eu até gosto do samba de 93, mas dado tantos problemas que a Portela teve nesse desfile, problemas com a evolução, problemas com o carro que pegou no princípio de incêndio. Então, assim, a escola passou muito tensa, muito fria, não tinha cara de Portela de jeito nenhum. Não, o público não identificou a Portela ali, um enredo que não tem nem cara disso da escola de Madureira. Né? É quando você pega um X e vai colocar no Y. Né? Você pega uma imperatriz barroquíssima e tal, e de repente quer jogar um high-tech dentro da Imperatriz. Pode até dar certo, mas não sabe que não é a cara da escola. Mas, e aconteceu isso com a Portela em 93. E a Portela não conseguiu incutir esse enredo, essa forma até moderna de desenvolver esse enredo sobre o casamento, e não funcionou. Em compensação, a Imperatriz já tinha mostrado com a Rosa Magalhães que o casamento tinha dado certo, que a forma de desfilar correta, sem muita empolgação, sem muito oba-oba, poderia surtir frutos interessantes. A Imperatriz fez a mesma coisa. Trouxe uma história que pouca gente conhecia, mas ninguém sabia de onde vinha, que era a história do Marquês de Sapucaí. E essa história foi contada, utilizada como pano de fundo para contar a história do Carnaval. Essa história do Carnaval foi contada, recontada, e a Imperatriz simplesmente saiu da Sapucaí com a melhor apresentação do primeiro dia, superando inclusive a Mocidade. Né? Porque a Imperatriz trouxe uma comissão de frente muito interessante, que dali para frente iria dar show após show, ano após ano, ia dar show, mais show, mais show, mais show. Carros com um requinte de acabamento impressionante e um enredo de cunho histórico que possivelmente, por chamar tanta atenção de quem estava assistindo, para entender, para absorver aquela história, isso acaba causando um certo impacto da pessoa ficar ali parada observando aquele movimento daquele desfile e não cair no samba. Não é? Então, assim, a Imperatriz perfeita, tecnicamente perfeita, fantasias assustadoramente lindas, carros muito bem acabados, o carro das marionetes tá? Aí você vê, para 93, um carro daquele é um esculacho. Né? Então a Imperatriz passou e disse para aquele tempo. Né? Segundo dia, Grande Rio. A Grande Rio voltava ao grupo especial dessa vez para ficar. Pegou o Lousada, o carnaval que já tinha alguma bagagem especial, pegou um enredo de apelo popular, falava sobre a Lua em todos os seus aspectos, até chegar a viagens espaciais e tudo mais, corrida espacial, e teve um samba que surtiu um efeito muito bom com o público. Né? E a Grande Rio passou coesa, passou sem problemas de evolução, sem problemas de harmonia, com um samba interessante, com uma estética muito boa e possivelmente já estava dizendo, vim para ficar no grupo especial. Né? Diferentemente da Caprichosa que veio depois, desastrosa, né? E que tinha tudo para não ser, porque estava se reencontrando com o carnavalesco que tinha história lá, Luiz Fernando Reis, e com um enredo que era a cara da escola, mas fez a coisa pelo lado contrário. Em vez de exaltar a Zona Norte, ela começou a fazer uma espécie de confronto. Né? Na Zona Norte não tem isso, na Zona Sul tem. Na Zona Sul você vai ter prostituição, você vai ter assalto, vai ter... Enfim, parecia mais um duelo de egos que não agradou. Infelizmente, o Rio não é só a Zona Norte. Então, ficou uma coisa assim meio bairrista, meio recalque,
E o desfile foi, sem falar das próprias limitações estéticas já caprichosas, então o desfile não foi dos melhores, foi talvez o pior do ano. Né? E aí vem o Salgueiro. O Salgueiro vem com o Ita. O samba que já tinha ganhado proporções gigantescas com relação ao no pré-carnaval. De longe era o melhor samba. Mas é porque o samba é oba-oba. O samba do Salgueiro é um dos melhores sambas da história do carnaval. Ponto final. Não tem como discordar disso, não tem como se contrapor a isso. Eu acho que é o samba, até chinês, até japonês canta. Aí explode o coração na maior felicidade. Associado a isso, o Salgueiro conseguiu ter uma estética boa. Mas a estética do Salgueiro estava pop, isso aqui estava boa, estava adequada ao que o enredo pedia. Né? Dentro das possibilidades, não era nenhuma mocidade, nenhuma imperatriz, mas não afetou os quesitos plásticos aquela estética do Salgueiro. Tá entendendo? Deu muito certo. E sem falar no fator sorte. O Salgueiro tinha dois problemas que poderiam tirar o título dele. O primeiro, a boa e velha evolução da escola inchadíssima, que teve que dar aquela corrigida no final. E, graças a Deus, ninguém despontou o Salgueiro por conta disso. E depois, a porta-bandeira que caiu nos setores e haveria um sorteio de descarte. Imagina, então, vocês qual foi a nota descartada. Justamente a nota do módulo em que ela caiu. Então, assim, para ser campeão, você precisa dar uma pitada de sorte. Até isso o Salgueiro teve. Então, o Salgueiro foi completo. Foi nota 1000. Né? Foi um desfile com marca registrada de campeão. Sobrou para a Tijuca. Né? A Tijuca veio depois do Salgueiro. Imagina, o povo, depois que o Explode o Coração passou, quem tinha de 30 anos para cima já estava sem pernas, meu amigo. Então a pobre da Tijuca passou com a Sapucaí evaporida, cansada. O desfile também não foi dos melhores do samba, era um samba menor, que não atiçava, e a Tijuca fez uma atuação falando sobre as danças do Brasil, uma atuação muito apagadinha. Juntamente com a Caprichosos e com a Ponte, eram as três que iam disputar ali para ver quem não cairia. Surge a campeã, né, de 92 para desfilar, a Estácio, e os problemas continuam a acontecer. Né? A Estácio também iria falar sobre a Lua, o samba que eu acho maravilhoso, né? Junto com Ita, junto com Ibalá, junto com o Samba da Imperatriz, é um dos sambas da Grande Rio também, é um dos melhores do ano. É difícil escolher o melhor samba de 93. Esse samba da Estácio é lindíssimo. Né? A escola veio com uma estética maravilhosa, aquelas marionetes na comissão de frente também muito interessantes. O aspecto da estética da Estácio muito boa, mas a escola sofreu com aquilo que muitas escolas que ganham não conseguem administrar, que é o gigantismo. Então muita gente que você vê que estava ali a troco de nada, que pegou uma fantasia na hora e foi, e que bagunçou a evolução da escola, bagunçou o andamento do desfile. E não podemos esquecer do fatídico momento do som. A escola já entrou na venda com 9 minutos, porque o som falhou. O truculento, intransigente e irresponsável presidente da Liesa na época não soube perceber que o problema era da Liesa e que a escola não podia desfilar daquela forma, com aquele som naquelas condições, e eu praticamente obrigou a escola a desfilar sem a chegada do segundo carro de som. Aí a escola já na metade do seu desfile, o som falha novamente. Enfim, foi uma coisa assim, uma comédia dell'arte, né? Onde o bobo principal era aquele presidente da Liesa da época, e o capitão Guimarães, né? Só que quem pagou o pato mesmo foi a Estácio. Né? Então fica difícil você desfilar com tantos problemas evidentes no começo. Mas a Estácio tinha tudo para vir para a briga com Imperatriz e Mocidade até então. E com Salgueiro, claro. Né? Beija-Flor. Né? E aí o que a Beija-Flor iria fazer para se reerguer, e agora sem o Joãozinho 30. Né? Então,
Primeira coisa, pegar um carnavalesco que soubesse entender o que a escola estava querendo, pegar a Maria Augusta. Segundo, um enredo que tinha uma característica que mexe com as pessoas, com o seu imaginário, que era sobre as crianças. Né? Então, a Beija-Flor fez um belo desfile e no pré-carnaval, muita gente não falava tanto da Beija-Flor. Saía do Joãozinho, o samba não era um samba que cresceu demais tal. E, incrivelmente, a Beija-Flor foi quem disputou nota a nota com o Salgueiro e só no finalzinho a Imperatriz passou e abocanhou o vice-campeonato. Mas foi incrível mesmo, porque até o próprio desfile da Beija-Flor, eu até acredito que o tom que foi cantado o samba não foi o tom adequado, devia ser um tom acima. Né? E também a escola estava meio desorganizada e, principalmente, estava apática, coisa que não é característica da Beija-Flor. Com tudo isso, a Beija-Flor ainda conseguiu, em terceiro lugar, para vocês verem a força dessa comunidade. Né? E fecha o desfile a Mangueira, falando sobre a história da manga, né? E fazendo uma alta homenagem no finalzinho do desfile. Detalhe, a escola passou muito bem, foi um dos melhores desfiles. Duas coisas chamaram a atenção. A primeira, a Mangueira poderia ter conseguido mais, ter chegado mais acima, se os componentes naquela época já entendessem que só com verde e só com rosa não dá para fazer um carnaval. Né? Assim, isso fica também de lição para Dona Portela, só com azul e com branco não dá para fazer um carnaval. O carnaval requer cores. Se o enredo pede cores, tem que ter. Né? E o Wilson Magalhães usou e abusou das cores e muita gente achou ruim a Mangueira. Né? Você ouvia a entrevista de gente reclamando que a Mangueira não estava com cara de Mangueira. Ora, a Mangueira não estava com cara de Mangueira e chegou entre as campeãs. Peraí, gente. Né? Então, isso é um pouco de uma mística que não cabe mais no carnaval. O carnaval ele é multicolorido, desde que seja nas proporções na medida certa. E outra coisa que me chamou a atenção é que, veja se isso soa como algo familiar. O carro da caravela enganchou na torre de transmissão. E Mangueira, um erro que já, né, para agora, 2013, 2014, não poderia ter acontecido, porque é uma coisa recorrente. Era o carro que vinha a Angélica, né, o carro era muito alto, ficou preso na torre, tiveram que descer a Angélica de lá, passar o carro às pressas, aos trancos e barrancos. O carro passou que nem o carro do Índio esse ano, sendo destruído pela torre. Então, assim, tiveram problemas graves também e que levaram a escola a perder alguns pontinhos ali em evolução, em alegoria, e a escola terminou. Então, se tivesse levado mais a sério essa questão das cores, a torre sempre esteve lá na mesma altura, então teria que saber que não ia passar. Né? Quem sabe a Mangueira não poderia ter terminado numa posição melhor. Né? O fato é que em 93 coroou pela última vez até então um samba como carro-chefe de um título. O Salgueiro ganhou com o Ita, ganhou com a empolgação e merecidamente. Né? Surpreendentemente, né, a Imperatriz terminou em segundo lugar, muito quietinha, né, muito na dela. A Beija-Flor ainda alcançou um terceiro, que eu acho que poderia ser da Mocidade, né, que só ficou em quarto com o quinto lugar da Mangueira. Não caiu ninguém, por questões políticas, continuaram as 14 e agora iriam se associar tradição e império para 94. Então esse foi o ano de 1993, um ano muito interessante, um ano que finda com essa história que samba ganhava carnaval. Infelizmente, foi a última vez que a gente viu isso, que a partir de 94 a gente vai falar muito de alegoria, muito de fantasia, muito de estética. Não é? Mas é isso aí, são os rumos do carnaval de acordo com as épocas que nós vivemos. Né? Vamos lá então, boa noite e vamos para 94.